Aleph apresenta Duna, escrito por Frank Herbert, publicado originalmente em 1965, traduzido por Maria do Carmo Zanini e narrado por Regis Salvarani e Yael Pekarovich, produção Audio Inc. Segunda edição, Série Duna, Volume 1. Introdução escrita por Neil Gaiman, em fevereiro de 2016. Publicado pela primeira vez em 1965, Duna é, em retrospecto, o melhor dos grandes romances de ficção científica e o que mais se manteve relevante. Em parte, porque a história se passa em um futuro distante, em um universo que é radicalmente pós-computadores. Mas era também o livro certo no momento certo. Na verdade, ele estava bem à frente de seu tempo. O escritor e jornalista Frank Herbert compreendia a ecologia em uma escala planetária. Enquanto as pessoas começavam a pensar, falar e escrever sobre ecologia e sobre a vida de um planeta como um conjunto de sistemas complexos e interconectados, Duna já estava lá, pronto para elas. O planeta Arrakis, a Duna do título, é um mundo onde a água é o bem mais precioso. Nosso jovial protagonista Paul Atreides é, a exemplo de Valentine Michael Smith, de Um Estranho numa Terra Estranha, um messias relutante. Ele vai aprender sobre um planeta e sobre seus habitantes, e se encontrará entre dois mundos. Os pontos fortes de Duna são a profundidade da ambientação do romance e o impacto da ecologia de Arrakis no restante do espaço. A Irmandade Bene Gesserit, os dançarinos faciais Tleilaxo, a Guilda Espacial, todos têm seu lugar nesse universo. Há bem e mal, sobretudo na vilania da pantomima dos Harkonnen. Aqui encontramos nobreza, tradição e avanços conceituais, conforme o mundo fica de ponta cabeça. Herbert retornaria ao mundo e ao futuro de Duna em muitos romances durante as décadas seguintes, mas sem o foco na ecologia e no abuso de poder que havia nos primeiros livros. Quando eu era garoto, li a continuação Messias de Duna. Nós tínhamos um exemplar em casa. Consequentemente, sempre considero Duna a primeira parte de um romance em duas partes que se conclui com Messias de Duna, um romance sobre a ascensão e queda de um salvador guerreiro, parte Alexandre o Grande, parte Lawrence da Arábia, parte sacrifício místico. E outros escreveriam mais histórias nesse universo após a morte do autor, com rendimentos decrescentes. Mas nenhum deles diminui as realizações e a grandiosidade de Duna. Dedicatória. As pessoas cuja labuta ultrapassa as ideias e invade o domínio do real, aos ecólogos das terras áridas, onde quer que estejam, não importa a época, fica dedicada esta tentativa de profecia com humildade e admiração. Livro 1. Duna. É no início que se deve tomar com máxima delicadeza o cuidado de dar às coisas sua devida proporção. Disso toda a irmã Bene Gesserit sabe. Portanto, para começar a estudar a vida de Muad'Dib, tome o cuidado de primeiro situá-lo em sua época. Nascido no 57º ano do imperador Padishah Shaddam IV. E tome cuidado mais que especial de colocar Muad'Dib em seu devido lugar, o planeta Arrakis. Não se deixe enganar pelo fato de que ele nasceu em Caladan e ali viveu seus primeiros 15 anos. Arrakis, o planeta conhecido como Duna, será sempre o lugar dele. Excerto do Manual de Muad'Dib, da princesa Irulan. Na semana anterior à partida para Arrakis, quando a agitação dos últimos preparativos chegara a um furor quase insuportável,
uma velha veio visitar a mãe do menino Paul. Era uma noite quente no castelo Caladan, e as pedras antigas que serviam de lar à família Atreides havia 26 gerações exalavam aquela sensação de suor resfriado que costumavam adquirir pouco antes do tempo virar. Fizeram a velha entrar pela porta lateral que ficava no fim da passagem abobadada, perto do quarto de Paul, e deram-lhe a oportunidade de espiar o jovem, deitado em sua cama. À meia luz de uma luminária suspensa que pairava perto do chão, o menino, acordado, viu uma volumosa forma feminina parada à porta, um passo à frente de sua mãe. A velha era a sombra de uma bruxa. Os cabelos eram um emaranhado de teias de aranha a cobrir-lhe as feições obscuras, e os olhos cintilavam feito joias. "Ele não é pequeno para a idade, Jessica?" perguntou a velha. Sua voz chiava e arranhava como um balizet desafinado. A mãe de Paul respondeu com seu suave contralto. "É fato conhecido que os Atreides começam a crescer tarde, Vossa Reverência." Foi o que eu vi, chiou a velha. "Mas ele já tem 15 anos. Sim, Vossa Reverência." "Está acordado e nos ouve," disse a velha. "O tratantezinho dissimulado." Ela riu disfarçadamente. "Mas a realeza precisa ser dissimulada. E se ele for realmente o Kwisatz Haderach, bem." Nas sombras de sua cama, Paul tinha os olhos semicerrados. 2 globos ovalados, pássaros brilhantes, os olhos da velha, pareceram crescer e refulgir ao fitar os dele. "Durma bem, seu tratantezinho dissimulado," disse a velha. "Amanhã você precisará de todas as suas faculdades para enfrentar meu Gon-Jabbar." E ela se foi, empurrando a mãe dele para fora do quarto e fechando a porta com uma batida firme. Paul ficou deitado em vigília, perguntando-se: o que é um Gon-Jabbar? Em meio a toda a confusão daquele período de mudança, a velha foi a coisa mais estranha que ele já tinha visto. Vossa Reverência. E a maneira como a mulher se dirigira à mãe dele, Jessica, como se ela fosse uma criada comum, e não o que era de fato, uma Bene Gesserit, a concubina de um duque e a mãe do herdeiro ducal. Será o Gon-Jabbar alguma coisa de Arrakis que eu tenho de conhecer antes de ir para lá? Ele se perguntou. Com a boca, ele deu forma às estranhas palavras da mulher. Gon-Jabbar. Kwisatz Haderach. Ele tivera de aprender tantas coisas. Arrakis era um lugar tão diferente de Caladan que as novas informações deixavam Paul tonto. Arrakis, Duna, planeta deserto. Thufir Hawat, o mestre dos assassinos de seu pai, explicara tudo. Seus inimigos mortais, os Harkonnen, ficaram em Arrakis 80 anos, dominando o planeta em regime semi-feudal, contratados pela companhia Xuan para minerar a especiaria geriátrica, o melange. Agora, os Harkonnen estavam de partida e seriam substituídos pela Casa dos Atreides, com poderes feudais plenos, uma aparente vitória para o Duque Leto. Contudo, dissera Hawat, sob as aparências se escondia o mais mortal dos perigos, pois o Duque Leto era popular entre as casas maiores do Landsraad. O homem popular incita a inveja dos poderosos, dissera Hawat. Arrakis, Duna, planeta deserto. Paul adormeceu e sonhou com uma caverna arraquina, onde se viu completamente cercado por pessoas em silêncio à luz fraca dos luciglobos. Havia ali algo de solene, era como uma catedral, e ele ouvia um som fraco, o pinga, pinga, pinga de água. Ainda imerso no sonho, Paul sabia que se lembraria dele ao acordar. Ele sempre se lembrava dos sonhos premonitórios. O sonho desvaneceu. Paul despertou e viu-se em sua cama quente, pensando. O mundo do castelo Caladan
sem brinquedos nem companheiros da mesma idade, talvez não merecesse sua tristeza quando chegasse a hora de se despedir. O Dr. Yui, seu professor, dera a entender que o sistema de classes Falfreluches não era seguido à risca em Arrakis. O planeta abrigava um povo que vivia na orla do deserto, sem Cade nem Bashar que o governasse. Um povo arisco chamado Fremen, sem registro nos censos da Hégate Imperial. Arrakis, Duna, planeta deserto. Paul percebeu que estava tenso e decidiu praticar uma das lições mente-corporais que sua mãe lhe ensinara. Acionou as respostas com 3 inspirações rápidas. Mergulhou na percepção flutuante, focalizar a consciência, dilatação da aorta, evitar o mecanismo desfocado da consciência, estar consciente por escolha própria, o sangue enriquecido a inundar as regiões de sobrecarga. Não se obtém alimento, segurança, liberdade somente por instinto. A consciência animal não vai além do imediato nem penetra a ideia de que suas vítimas podem ser extintas. O animal destrói e não produz. Os prazeres animalescos não se afastam dos níveis sensuais e fogem aos perceptuais. O ser humano exige uma rede de contextos para enxergar seu universo. A consciência focalizada por escolha própria é isso que dá forma à rede. A integridade do corpo segue o fluxo de sangue e nervos de acordo com a percepção mais profunda das necessidades da célula. Todas as coisas, células, criaturas, são impermanentes. Lutam por uma permanência-fluência interior. E a lição se repetiu vez após vez na percepção flutuante de Paul. Quando a luz amarelada da aurora tocou o parapeito da janela, ele a sentiu através das pálpebras fechadas. Abriu-as, escutando o alvoroço reavivado do castelo, e viu as familiares vigas decoradas do teto de seu quarto. A porta que dava para o vestíbulo se abriu e sua mãe espiou dentro do quarto, com os cabelos cor de bronze velho presos no alto da cabeça por uma fita negra, a face oval despojada de emoção e os olhos verdes, fixos e solenes. — Já está acordado? Ela disse. — Dormiu bem? — Sim. Ele a estudou em toda a sua altura. Viu um vestígio de tensão nos ombros quando ela se pôs a escolher roupas para ele, tirando-as das prateleiras do closet. Outra pessoa não teria notado a tensão, mas ela o treinara na doutrina Bene Gesserit, nas minúcias da observação. Ela se virou, com um paletó quase formal nas mãos. O traje ostentava o gavião vermelho, o timbre dos Atreides, no bolso de cima. — Vista-se rápido, ela disse. A reverenda madre está esperando. — Sonhei com ela uma vez, comentou Paul. — Quem é ela? — Ela foi minha professora na escola da Ordem Bene Gesserit. Agora, ela é a proclamadora da verdade do imperador. — E Paul? Ela hesitou. — Fale-lhe de seus sonhos. — Farei isso. Foi por causa dela que ganhamos Arrakis? Nós não ganhamos Arrakis. Jessica sacudiu o pó de um par de calças e pendurou-o com o paletó sobre o toucador ao lado da cama. Não faça a reverenda madre esperar. Paul sentou-se sobre a cama e abraçou os joelhos. O que é um Gonjabar? Mais uma vez, o treinamento que ela mesma lhe dera expôs sua hesitação quase invisível, um ato falho que ele interpretou como medo. Jessica foi até a janela, abriu as cortinas e olhou na direção do Monte Siubi, atrás dos pomares às margens do rio. Você saberá o que é o Gonjabar, muito em breve, ela disse. Ele ouviu o medo na voz dela e ficou admirado. Jessica falou sem se virar. A reverenda madre está esperando em minha sala de estar. Por favor, apresse-se. A reverenda madre Gaius Helen Morrian, sentada numa cadeira atapetada, observou mãe e filho se aproximarem. De um lado e de outro, as janelas se abriam para o rio,
que fazia uma curva acentuada para o sul e para as terras cultivadas da propriedade dos Atreides, mas a reverenda madre ignorava a vista. A idade lhe pesava naquela manhã, e ela estava muito mal-humorada. Culpava a viagem pelo espaço e a sociedade com a abominável guilda espacial e seus métodos sigilosos. Mas a missão exigia a atenção pessoal de uma Bene Gesserit dotada de visão. Nem mesmo a proclamadora da verdade do imperador Padishah poderia fugir à responsabilidade quando o dever chamava. Maldita Jessica, pensou a reverenda madre. Se ao menos tivesse nos dado uma menina, como lhe mandaram fazer? Jessica se deteve a 3 passos da cadeira e fez uma pequena mesura, um gesto delicado da mão esquerda a mover o vinco da saia. Paul a cumprimentou com a reverência breve que seu instrutor de dança lhe ensinara, a mesma usada quando não se sabia ao certo a posição hierárquica da outra pessoa. A reverenda madre não deixou de perceber as sutilezas do cumprimento de Paul e disse: "Ele é cauteloso, Jessica." Jessica levou a mão ao ombro de Paul e a contraiu. Por um instante, o medo se fez sentir na pulsação de sua palma. Controlou-se logo em seguida. "Assim lhe ensinaram, Vossa Reverência." "Do que ela tem medo?" Paul se perguntou. A velha estudou Paul num relance gestáltico, o rosto oval como o de Jessica, mas de ossatura forte. Os cabelos negríssimos, como os do duque, mas as sobrancelhas eram as do avô materno, que não se podia nomear, assim como o nariz fino e desdenhoso, a forma dos olhos verdes e confrontadores, igual a do antigo duque, o avô paterno que havia morrido. Aquele homem, sim, sabia apreciar a força da bravura, mesmo na morte, pensou a reverenda madre. "Ensinar é uma coisa," ela disse. "O ingrediente fundamental é outra. Veremos." Os olhos cansados lançaram um olhar duro para Jessica. "Saia! Vá praticar a meditação da paz." Jessica soltou o ombro de Paul. "Vossa Reverência, Jessica! Você sabe o que tem de ser feito." Paul ergueu os olhos e fitou a mãe, confuso. Jessica se empertigou. "Sim, claro." Paul voltou a olhar para a reverenda madre. A boa educação e o óbvio temor que sua mãe nutria pela velha pediam cautela. Mesmo assim, ele sentia uma apreensão zangada diante do medo que sua mãe irradiava. "Paul!" Jessica inspirou profundamente. "O teste ao qual você está prestes a se submeter é importante para mim." "Teste?" Ele a encarou. "Não se esqueça de que é filho de um duque," Jessica disse. Ela deu meia volta e saiu pomposamente da sala ao som seco e rumorejante de sua saia. A porta se fechou com firmeza tão logo ela saiu. Contendo a raiva, Paul encarou a velha. "É assim que se dispensa a Lady Jessica, como se ela fosse uma criada?" Um sorriso perturbou os cantos da boca velha e enrugada. "Lady Jessica foi minha criada na escola, rapaz, durante 14 anos. Inclinou a cabeça. "E era muito boa. Agora venha aqui." A ordem o atingiu como uma chicotada. Paul se viu obedecendo sem pensar. "Está usando a voz comigo?" ele pensou. Deteve-se a um gesto da mulher bem perto de seus joelhos. "Está vendo isso?" ela perguntou. Das pregas de suas vestes ela retirou um cubo de metal verde com cerca de 15 centímetros de lado. Ela o girou e Paul viu que um dos lados do cubo estava aberto. Era negro e estranhamente assustador. A luz não penetrava aquele negror escancarado. "Insira a mão direita na caixa," ela disse. O medo tomou Paul de assalto. Ele começou a recuar, mas a velha disse: "É assim que obedece a sua mãe?" Ele fitou os olhos pássaro brilhantes. Lentamente, sentindo a compulsão e incapaz de inibi-la, Paul introduziu a mão na caixa,
Sentiu primeiro uma frialdade, como se o negror se fechasse em volta de sua mão. Depois, o contato oleoso do metal em seus dedos e um formigamento, como se sua mão estivesse dormente. A fisionomia da velha foi tomada por uma expressão de predador. Ela tirou sua mão direita da caixa e a deixou parar perto do pescoço de Paul. Ele viu um brilho metálico e começou a se virar na direção. "Pare!" ela gritou. "Está usando a voz de novo." Ele voltou a fitar o rosto da mulher. "Seguro contra o seu pescoço o Gonjabar," ela disse. "O Gonjabar, o inimigo despótico. É uma agulha com uma gota de veneno na ponta." "Ah! Não se afaste, ou então provará o veneno." Paul tentou engolir em seco. Não conseguia desviar os olhos daquele rosto velho e enrugado, dos olhos cintilantes, das gengivas lívidas em volta de dentes argênteos, que refulgiam quando ela falava. "O filho de um duque precisa conhecer os venenos," ela disse. "Assim são os tempos em que vivemos, hein? Musk para envenenar a bebida. Almaz para envenenar a comida. Os de efeito rápido, os de efeito lento e os intermediários. Apresento-lhe um novo, o Gonjabar. Só mata animais." O orgulho venceu o medo de Paul. "Ousa sugerir que o filho de um duque é um animal?" ele indagou. "Digamos que eu estou sugerindo que você talvez seja humano," ela retrucou. "Calma. Um aviso. Não tente se desvencilhar. Sou velha, mas minha mão é capaz de enfiar esta agulha em seu pescoço antes de você escapar." "Quem é você?" ele sussurrou. "Como foi que convenceu minha mãe a me deixar a sós com você? Foi enviada pelos Harkonnen?" "Os Harkonnen? Valha-me, não. Agora fique quieto." Um dedo seco tocou-lhe o pescoço e ele conteve o impulso involuntário de saltar para longe. "Ótimo," ela disse. "Você passou no primeiro teste. Agora eis como será o resto. Se remover a mão da caixa, você morrerá. Essa é a única regra. Mantenha a mão dentro da caixa e você viverá. Retire-a e morrerá." Paul inspirou fundo para refrear o tremor. "Se eu gritar, os criados cairão sobre você em questão de segundos e você morrerá." "Os criados não conseguirão passar por sua mãe que está de guarda do outro lado daquela porta. Pode contar com isso. Sua mãe sobreviveu ao teste. Agora é sua vez. Sinta-se honrado. Raramente submetemos as crianças do sexo masculino a esta prova." A curiosidade reduziu o medo de Paul a um nível controlável. Ele ouvira a verdade na voz da anciã. Não havia como negar. Se sua mãe estava de guarda lá fora, se era realmente um teste, e o que quer que fosse, ele sabia que estava enredado. Era prisioneiro daquela mão em seu pescoço, o Gonjabar. Ele se lembrou da resposta da litânia contra o medo, extraída do rito das Bene Gesserit que sua mãe lhe havia ensinado. "Não terei medo. O medo mata a mente. O medo é a pequena morte que leva à aniquilação total. Enfrentarei meu medo. Permitirei que passe por cima e através de mim. E quando tiver passado, voltarei o olho interior para ver seu rastro. Onde o medo não estiver mais, nada haverá. Somente eu restarei." Ele sentiu a calma voltar e disse: "Vamos logo com isso, velha." "Velha?" ela ralhou. "Você tem coragem, isso é inegável." "Bem, veremos, meu senhor." Ela se inclinou na direção dele e abaixou a voz, reduzindo-a quase a um sussurro. "Você sentirá dor nessa mão dentro da caixa. Dor. Mas se retirá-la, tocarei seu pescoço com meu Gonjabar, e a morte será tão rápida quanto o machado do carrasco. Se remover a mão, o Gonjabar tomará sua vida. Entendeu? O que há na caixa?" "Dor." Ele sentiu o formigamento na mão aumentar e apertou os lábios.
Como é que isso pode ser um teste? Ele se perguntou. O formigamento se transformou em coceira. A velha disse: Já ouviu falar de animais que roem a pata para escapar de uma armadilha? É o tipo de truque que um animal usaria. Um ser humano ficaria preso, resistiria à dor e fingiria estar morto para que pudesse matar o caçador e acabar com essa ameaça à sua espécie. A coceira transformou-se na mais leve ardência. Por que está fazendo isto? Ele indagou. Para determinar se você é humano, fique quieto. Paul cerrou o punho da mão esquerda quando a sensação de ardência na outra mão aumentou. Ela crescia aos poucos. Calor e mais calor. E mais calor. Sentiu as unhas da mão livre perfurarem-lhe a palma. Tentou flexionar os dedos da mão que queimava, mas não conseguiu movê-los. Está queimando, ele murmurou. Silêncio! A dor latejante subiu-lhe pelo braço. O suor brotou de sua testa. Cada fibra de seu corpo gritava para que ele removesse a mão daquele fosso ardente, mas o Gonjabar. Sem virar a cabeça, ele tentou mover os olhos para ver aquela agulha terrível que pairava perto de seu pescoço. Percebeu que ofegava, tentou acalmar a respiração e não conseguiu. Dor. Seu mundo se esvaziou de todo, a não ser por aquela mão imersa em agonia e o rosto envelhecido, a poucos centímetros de distância, perscrutando-o. Seus lábios estavam tão secos que ele teve dificuldade para separá-los. Como queima! Como queima! Em sua mente, sentiu a pele da mão torturada encaracolar e enegrecer, e a carne crestada cair até restarem somente ossos carbonizados. E então, cessou. Como se tivessem desligado o interruptor, a dor cessou. Paul sentiu o braço direito estremecer, sentiu o suor banhar seu corpo. Já basta, murmurou a velha. Kuahad. Até hoje, nenhuma criança do sexo feminino teve de aguentar tanto tempo. Acho que eu queria ver você fracassar. Ela se reclinou, retirando o Gonjabar do pescoço dele. Tire a mão da caixa, jovem humano, e dê uma olhada nela. Ele resistiu a um calafrio dolorido, fitou o vazio sem luz onde sua mão parecia continuar por vontade própria. A lembrança da dor inibia todos os seus movimentos. A razão lhe dizia que veria sair daquela caixa um coto enegrecido. Vamos! Ela gritou. Ele tirou a mão da caixa e a observou atônito. Nenhuma marca, nenhum sinal de agonia na pele. Ergueu a mão, girou-a, flexionou os dedos. Dor por indução nervosa, ela explicou. Não podemos sair por aí mutilando possíveis seres humanos, mas há quem daria uma boa soma pelo segredo desta caixa. Ela devolveu o cubo às pregas de suas vestes. Mas a dor, ele disse. Ora, a dor, ela desdenhou. O ser humano é capaz de dominar qualquer nervo do corpo. Paul sentiu a mão esquerda dolorida, abriu-a, olhou para as 4 marcas de sangue de onde as unhas haviam perfurado sua palma. Deixou a mão cair ao lado do corpo. Olhou para a velha. Você já fez isso com minha mãe? Já peneirou areia? Ela perguntou. O cutucão tangencial da pergunta arremessou sua mente num estado mais elevado de percepção. Peneirar areia. Ele assentiu. Nós, Bene Gesserit, peneiramos as pessoas à procura de seres humanos. Ele ergueu a mão direita, tentando evocar a lembrança da dor. E tudo se resume a isto? Dor? Observei você enquanto sentia a dor, rapaz. A dor é somente o eixo do teste. Sua mãe lhe falou de nossos métodos de observação. Vejo em você as marcas dos ensinamentos dela. Nosso teste é feito de crise e observação. Ele ouviu a confirmação na voz dela e disse: É verdade. Ela o encarou. Ele pressente a verdade.
Seria ele o tal? Seria realmente ele? Conteve seu entusiasmo, lembrando a si mesma. A esperança turva a observação. Você sabe quando as pessoas acreditam no que dizem? Ela disse. Sei. Ele tinha na voz os harmônicos da habilidade confirmada pela repetição. Ela os ouviu e disse. Talvez você seja o Kwisatz Haderach. Sente-se, irmãozinho. Aqui a meus pés. Prefiro ficar de pé. Sua mãe já se sentou a meus pés. Não sou minha mãe. Você nos odeia um pouco, não? Ela olhou para a porta e chamou. Jessica! A porta se escancarou, e ali estava Jessica, olhando com frieza para dentro do aposento. O gelo derreteu quando ela viu Paul. Ela esboçou um sorriso tímido. Jessica, você deixou alguma vez de me odiar? A velha perguntou. Eu a amo e odeio ao mesmo tempo, Jessica respondeu. Ódio pelas dores que nunca esquecerei. Amor por... Atenha-se ao essencial, disse a velha, embora houvesse cortesia em sua voz. Pode entrar agora, mas fique em silêncio. Feche a porta e cuide para que ninguém nos interrompa. Jessica entrou, fechou a porta e nela se recostou. Meu filho vive, pensou. Meu filho vive e é humano. Eu sabia que era, mas ele vive. Agora posso continuar vivendo. A porta contra suas costas dava-lhe a sensação de solidez e realidade. Tudo no recinto parecia, a seus sentidos, imediato e urgente. Meu filho vive. Paul olhou para a mãe. Ela disse a verdade. Ele queria ir embora para refletir sobre aquela experiência, mas sabia que só poderia sair quando fosse dispensado. A velha havia adquirido uma espécie de poder sobre ele. Elas disseram a verdade. Sua mãe tinha se submetido àquele teste. Devia haver nisso um propósito terrível. A dor e o medo foram terríveis. Paul entendia os propósitos terríveis. Eram irrefreáveis. Eram uma necessidade em si mesmos. Paul sentiu-se infectado por um propósito terrível. Não sabia ainda qual. Um dia, rapaz, disse a velha. Talvez você também tenha de ficar atrás de uma porta como aquela. É uma questão de hábito. Paul baixou os olhos e fitou a mão que conhecera a dor. Depois voltou a erguê-los, dirigindo-os à reverenda madre. A voz dela era diferente de qualquer outra que ele já tivesse ouvido na vida. As palavras lhe saíam luminosas. Havia nelas uma agudeza. Sentiu que qualquer pergunta que lhe fizesse produziria uma resposta capaz de alçá-lo de seu mundo de carne e levá-lo a algo maior. Por que estão à procura de seres humanos? Ele perguntou. Para libertar vocês. Libertar? Um dia os homens entregaram a própria razão às máquinas, esperando que isso os libertasse. Mas só se deixaram escravizar por outros homens com máquinas. Não criarás uma máquina à semelhança da mente de um homem, citou Paul. É o que dizem o Jihad Butleriano e a Bíblia Católica de Orange. Mas a Bíblia Católica de Orange deveria ter dito: não criarás uma máquina para imitar a mente humana. Já estudou o Mentat a seu serviço? Eu estudei com Thufir Hawat. A grande rebelião removeu uma muleta, ela continuou. Obrigou a mente humana a se desenvolver. As escolas foram fundadas para treinar os talentos humanos. As escolas das Bene Gesserit? Ela assentiu. Temos dois grandes remanescentes dessas escolas antigas, as Bene Gesserit e a Guilda Espacial. A Guilda, ao que nos parece, ressalta a matemática quase pura. As Bene Gesserit exercem uma outra função. Política, ele disse. Kul Wahad, exclamou a velha, lançando um olhar duro para Jessica. Nunca contei isso a ele, vossa reverência, disse Jessica.
A reverenda madre voltou sua atenção para Paul. Deduziu isso com pouquíssimas pistas, ela comentou. Sim, política. A escola original das Bene Gesserit era dirigida por pessoas que julgaram necessário dar continuidade aos interesses humanos. Viram que não poderia haver tal continuidade sem que se separasse a linhagem humana da linhagem animal para fins reprodutivos. De repente, as palavras da velha perderam sua agudeza especial. Paul sentiu-se ofendido naquilo que sua mãe chamava de instinto de honestidade. Não que a reverenda madre estivesse mentindo. Ela obviamente acreditava no que dizia. Era algo mais profundo. Algo ligado ao propósito terrível de Paul. Ele disse, mas minha mãe me contou que nas escolas, muitas Bene Gesserit desconhecem seus ancestrais. As linhagens genéticas estão em nossos arquivos, ela explicou. Sua mãe sabe que descende de uma Bene Gesserit, ou que sua estirpe era aceitável. Então por que ela não sabe quem são seus pais? Algumas sabem, muitas não. Poderíamos querer procriá-la com um parente próximo, por exemplo, para fixar uma característica genética dominante. Temos vários motivos. Mais uma vez, Paul sentiu ali um crime contra a honestidade e disse: Vocês têm grandes responsabilidades. A reverenda madre o fitou, perguntando-se: será que ouvi uma crítica na voz dele? Nosso fardo é pesado, ela disse. Paul percebeu que ia se livrando cada vez mais da comoção do teste. Ele mediu a velha com o olhar e perguntou: Você disse que talvez eu seja o Kwisatz Haderach. O que é isso? Um Gonjabar humano? Paul, interveio Jessica. Não use esse tom com deixe que eu cuido disso, Jessica, cortou a velha. Ora, meu rapaz, você conhece a droga da proclamadora da verdade? Vocês a tomam para aprimorar o dom de detectar mentiras, ele respondeu. Minha mãe me contou. Você já viu o transe da verdade? Ele chacoalhou a cabeça. Não. A droga é perigosa, ela disse, mas nos concede a intuição. Agraciada com a dádiva da droga, a proclamadora da verdade enxerga muitos lugares de sua memória, a memória de seu corpo. Estudamos inúmeras vias do passado, mas somente as vias femininas. A voz dela assumiu um tom tristonho. Mas há um lugar que nenhuma proclamadora da verdade enxerga. Ele nos repele e aterroriza. Dizem que um dia virá um homem que encontrará no dom da droga seu olho interior. Ele verá o que não podemos ver, o passado feminino e o masculino. Seu Kwisatz Haderach? Sim, aquele que é capaz de estar em muitos lugares ao mesmo tempo, o Kwisatz Haderach. Muitos homens provaram a droga, muitos mesmo, mas nenhum teve êxito. Eles tentaram e fracassaram, todos eles? Ah, não, ela meneou a cabeça. Eles tentaram e morreram. Tentar entender Muad'Dib sem entender seus inimigos mortais, os Harkonnen, é tentar enxergar a verdade sem conhecer a mentira. É tentar ver a luz sem conhecer a escuridão. Não é possível. Excerto do Manual de Muad'Dib da Princesa Irulan. Era o globo em relevo de um planeta parcialmente escondido nas sombras que girava, impelido por uma mão gorda e cheia de anéis brilhantes. O globo descansava sobre um pedestal assimétrico, junto a uma das paredes de uma sala sem janelas, em que as outras paredes apresentavam um mosaico de pergaminhos, bibliofilmes, fitas e rolos de película multicoloridos. A sala era iluminada por esferas douradas que pairavam em campos suspensores portáteis. Uma escrivaninha elipsoide, com tampo de madeira de elaca petrificada, cor de rosa jade, erguia-se no centro da sala. Ao redor, havia cadeiras veriformes suspensas, e duas delas estavam ocupadas.
Na primeira, sentava-se um jovem de cabelos escuros por volta dos 16 anos, de face redonda e olhos soturnos. A outra sustentava um homem esguio, baixo e de rosto efeminado. Tanto o jovem quanto o homem olhavam fixamente para o globo e para a pessoa meio escondida nas sombras que o fazia girar. Uma risada soou ao lado do globo, e do riso saiu uma retumbante voz de baixo. Aí está, Piter, a maior ratoeira da história. E o Duque segue direto para a armadilha. Não é magnífico o que estou fazendo? Eu, o Barão Vladimir Harkonnen? Certamente, barão, disse o homem. Sua voz era de um tenor, com um timbre delicado e musical. A mão gorda baixou sobre o globo e o deteve. Agora todos os olhos presentes na sala poderiam se concentrar naquela superfície imóvel e ver que era o tipo de globo feito para os colecionadores ricos ou os governadores planetários do Império. Tinha nele a marca característica do artesanato imperial. As linhas de latitude e longitude foram assentadas com finíssimos fios de platina. As calotas polares eram incrustações dos mais belos diamantes leite nebulosos. A mão gorda se moveu, traçando os pormenores da superfície. Convido vocês a observar, ribombou a voz de baixo. Observe de perto, Piter. E você também, Feyd-Rautha, meu querido. De 60 graus norte a 70 graus sul, estas ondulações primorosas. A cor não lembra deliciosos caramelos? E em lugar nenhum se vê o azul de lagos, rios ou mares? E estas calotas polares adoráveis, tão pequenas. Seria possível confundir este lugar com algum outro? Arrakis. Genuinamente singular. Um cenário soberbo para uma vitória singular. Um sorriso roçou os lábios de Piter. E pensar, barão, que o imperador Padishah acredita ter dado ao duque o planeta da especiaria, que pertence ao barão. Que conveniente. Que declaração absurda! Ribombou o barão. Você diz isso para confundir o jovem Feyd-Rautha, mas não é necessário confundir meu sobrinho. O jovem, de rosto soturno, se mexeu. Alisou uma prega dos trajes justos e pretos que vestia. Endireitou-se na cadeira, quando uma batida discreta à porta da parede atrás dele se fez ouvir. Piter desvencilhou-se de sua cadeira, foi até a porta, entreabriu-a o suficiente para receber um cilindro de mensagens. Fechou a porta, desenrolou o cilindro e correu os olhos por ele. Ouviu-se sua risada breve. E mais uma. E então? Indagou o barão. O idiota nos respondeu, barão. E quando foi que um Atreides deixou passar a oportunidade de se exibir? Perguntou o barão. O que diz ele? Ele é muito descortês, barão. Trata-o por Harkonnen e não por Sire et Cher Cousin. Sem títulos, nada. É um bom nome. O barão grunhiu e sua voz denunciava impaciência. O que diz o Caroleto? Diz ele. Declino seu convite para uma reunião. Já enfreitei várias vezes sua deslealdade, e isso é fato conhecido. E? Perguntou o barão. Diz ele. A arte da Canlin ainda tem admiradores no Império. E assina. Duque Leto de Arrakis. Piter começou a gargalhar. De Arrakis! Que coisa! É engraçado demais para ser verdade. Silêncio, Piter! Disse o barão, e a gargalhada cessou como se o interruptor a desligasse. Canley, é? Vendetta, hein? E ele usa o bom e velho termo, tão impregnado de tradição, para garantir que eu entenda que ele está falando sério. O gesto de paz partiu do barão, disse Piter. As formalidades foram respeitadas. Para um mentat, você fala demais, Piter, reclamou o barão. E pensou. Tenho de me livrar logo desse aí. Quase já não tem mais serventia.
O barão fitou seu assassino Mentat do outro lado da sala e viu nele a característica na qual a maioria das pessoas reparava primeiro: os olhos. Duas fendas escuras de azul sobre azul. Os olhos que de branco não tinham nada. Um sorriso largo iluminou o rosto de Piter. Era como o esgar de uma máscara sobre aqueles olhos fundos. Mas, barão, a vingança nunca foi tão bela. Nunca se viu um plano de tão refinada perfídia. Fazer Leto trocar Caladan por Duna. E sem outra alternativa, pois é o imperador que ordena. O barão é um pândego. Com frieza na voz, o barão disse: Você sofre de diarreia verbal, Piter. Mas sou feliz, meu barão, ao passo que o barão tem a inveja. Piter! Barão. Não é lamentável que não tenha sido capaz de arquitetar essa trama deliciosa sozinho? Um dia desses ainda mando estrangular você, Piter. Tenho certeza de que sim, barão. Enfim. Mas uma boa ação sempre vale a pena, não é? Você andou mascando verité ou semuta, Piter? A verdade destemida surpreende o barão, disse Piter. Seu rosto se reduziu à caricatura de uma máscara ranzinza. Mas veja só, barão. Sendo eu um mentat, sei quando mandará o executor. O barão irá se conter enquanto eu for útil. Agir antes disso seria um desperdício, e ainda tenho muita serventia. Sei o que aprendeu com aquele adorável planeta Duna. Nada de desperdício. Não é verdade, barão? O barão continuou a encarar Piter. Feyd-Rautha se contorceu em sua cadeira. Esses idiotas brigões, pensou. Meu tio não é capaz de conversar com seu mentat sem discutir. Será que acham que eu não tenho nada a fazer além de ouvir seus bate-bocas? Feyd, disse o barão. Eu disse a você para escutar e aprender quando o convidei para esta reunião. Está aprendendo? Sim, tio. A voz lhe saiu cautelosamente submissa. Às vezes eu me espanto com Piter, disse o barão. Causo sofrimento por necessidade, mas ele... Posso jurar que ele se delicia com isso. Quanto a mim, tenho pena do pobre Duque Leto. O Dr. Iwi logo irá traí-lo e será o fim dos Atreides. Mas é certo que Leto saberá quem instruiu o dócil doutor. E saber disso será uma coisa terrível. Então por que não instruiu o médico a enfiar um Kinjal entre as costelas de Leto, o que seria mais discreto e eficaz? Piter perguntou. Você diz ter pena, mas... O Duque precisa saber que fui eu o causador de sua ruína, disse o barão. E isso tem de chegar aos ouvidos das outras casas maiores. Saber disso as fará pensar duas vezes. Ganharei um pouco mais de espaço de manobra. A necessidade é óbvia. Mas não preciso gostar disso. Espaço de manobra, desdenhou Piter. O imperador já está de olho no barão. O barão age com demasiada audácia. Um dia desses, o imperador mandará 1 ou 2 legiões de seus Sardaukar descer aqui em Guiede Primo e será o fim do barão Vladimir Harkonnen. Você adoraria ver isso acontecer, não é, Piter? O barão perguntou. Você teria prazer em ver o corpo dos Sardaukar pilhar minhas cidades e saquear meu castelo. Você realmente adoraria isso. O barão ainda pergunta? Murmurou Piter. Você deveria ser Bashar da corporação, disse o barão. Gosta demais de sangue e dor. Talvez eu tenha me precipitado ao prometer os despojos de Arrakis. Piter deu 5 passos curiosamente afetados pela sala e parou bem atrás de Feyd-Rautha. Havia uma atmosfera tensa no recinto e o jovem ergueu os olhos na direção de Piter, com o senho preocupado e franzido. Não brinque com Piter, barão, disse o mentat. Você me prometeu Lady Jessica. Você a prometeu para mim. Para quê, Piter? Perguntou o barão. Dor? Piter o encarou, prolongando o silêncio. Feyd-Rautha moveu sua cadeira suspensa de lado e disse. Tio, tenho mesmo de ficar? Disse que... Meu querido Feyd-Rautha está ficando impaciente.
disse o barão, mexendo-se nas sombras ao lado do globo. Paciência, Fade. Voltou sua atenção mais uma vez para o Mentat. E quanto ao duquezinho? O menino Paul, meu caro Piter. A armadilha irá trazê-lo até o barão, Piter resmungou. Não foi isso que perguntei, disse o barão. Você deve se lembrar de ter predito que a bruxa Bene Gesserit daria uma filha ao duque. Você errou, hein, Mentat? Eu não costumo errar, barão, Piter disse, e pela primeira vez havia medo em sua voz. Admita, eu não costumo errar. E o barão bem sabe que a maioria dessas Bene Gesserit tem filhas. Até mesmo a consorte do imperador só gerou mulheres. Tio, disse Feydhauta, você falou que havia algo importante aqui para eu... Ouça só o meu sobrinho, disse o barão. Ele almeja controlar meu baronato, mas não consegue controlar a si mesmo. O barão se mexeu ao lado do globo, uma sombra entre sombras. Muito bem, então, Feydhauta Harkonnen. Eu o convoquei esperando ensinar-lhe alguma coisa. Observou nosso bom Mentat? Deve ter aprendido algo com nossa conversa. Mas, tio, um Mentat eficientíssimo, o Piter, não acha, Fade? Sim, mas... mas de fato. Mas ele consome muita especiaria, devora a feito doce. Veja os olhos dele. Poderia ter saído diretamente do proletariado arraquino. Eficiente, o Piter, mas ele ainda é emotivo e propenso a acessos passionais. Eficiente, o Piter, mas ele ainda é capaz de errar. Piter falou num tom grave e soturno. Chamou-me aqui para depreciar minha eficiência com críticas, barão? Depreciar sua eficiência? Você sabe que eu não faria isso, Piter. Desejo apenas que meu sobrinho entenda as limitações de um Mentat. Já está treinando meu substituto? Piter indagou. Substituir você? Ora, Piter, onde eu encontraria outro Mentat com sua astúcia e seu veneno? No mesmo lugar onde me encontrou, barão. Talvez eu devesse tentar. O barão contemplou a ideia. Você parece mesmo um pouco instável ultimamente. E a especiaria toda que come... Meus prazeres são caros demais, barão? Faz alguma objeção a eles? Meu caro Piter, seus prazeres são o que o prendem a mim. Como eu poderia fazer objeção a isso? Simplesmente desejo que meu sobrinho observe essa característica em você. Então estou em exposição, Piter concluiu. Querem que eu dance? Que eu desempenhe minhas várias funções para o ilustre Feydhauta? Exatamente, disse o barão. Você está em exposição. Agora faça silêncio. Ele olhou de relance para Feydhauta, reparando nos lábios do sobrinho cheios e salientes, o marcador genético dos Harkonnen, agora ligeiramente retorcidos de graça. Isto é um Mentat, Fade. Foi treinado e condicionado para desempenhar certos deveres. Contudo, não se deve ignorar o fato de que está encerrado num corpo humano. Um inconveniente grave esse. Às vezes acho que os antigos, com suas máquinas pensantes, é que estavam certos. Não passavam de brinquedos comparadas a mim. Piter rosnou. O barão mesmo conseguiria superar aquelas máquinas. Talvez, disse o barão. Ah, bem... Inspirou profundamente, arrotou. Agora, Piter, resuma para meu sobrinho os aspectos mais importantes de nossa campanha contra a Casa dos Atreides. Seja nosso Mentat, por favor. Barão, eu avisei para não confiar essa informação a alguém tão jovem. Minhas observações... Cabe a mim julgar isso, interrompeu o barão. Estou lhe dando uma ordem, Mentat. Desempenhe uma de suas várias funções. Que seja, Piter disse. Ele se empertigou, assumindo uma estranha postura de dignidade, como se fosse mais uma máscara, desta vez a cobrir-lhe o corpo todo. Daqui a alguns dias, padrão, toda a família do Duque Leto irá embarcar numa nave de carreira da Guilda Espacial rumo a Arrakis. A guilda os deixará na cidade de Arrakina, e não em nossa Cartago. O Mentat do Duque, Thufir Hawat, terá concluído corretamente que Arrakina é mais fácil de defender. Preste atenção, Fade, disse o barão.
Observe os planos dentro de planos dentro de planos. Feydhauser assentiu com a cabeça pensando, agora sim. O monstrengo velho está finalmente me colocando a par de alguns segredos. Deve ser porque realmente me quer como seu herdeiro. São várias as possibilidades tangenciais, Piter disse. Eu prevejo que a casa Atreides irá para Arrakis. No entanto, não devemos ignorar a possibilidade de que o Duque tenha contratado a guilda para levá-lo a um local seguro fora do sistema. Em circunstâncias semelhantes, outras casas desertaram, levando suas armas atômicas e seus escudos, fugindo para longe do alcance do Imperium. O Duque é um homem orgulhoso demais para isso, disse o barão. É uma possibilidade, Piter disse. Contudo, o resultado para nós seria o mesmo. Não seria, não, grunhiu o barão. Eu quero morto e sua estirpe extinta. Isso é mais provável, Piter disse. Certos preparativos indicam quando uma casa vai desertar. O Duque não parece estar fazendo nada disso. Então, o barão suspirou. Continue, Piter. Em Arrakina, Piter prosseguiu. O Duque e sua família irão ocupar a residência oficial, que há pouco tempo era o lar do Conde Ferenc e sua esposa. O embaixador dos contrabandistas, riu o barão. Embaixador do quê? Perguntou Feydhauser. Seu tio fez uma piada, Piter disse. Ele chama o Conde Ferenc de embaixador dos contrabandistas, indicando o interesse do imperador no contrabando em Arrakis. Feydhauser dirigiu um olhar confuso para o tio. Por quê? Não seja estúpido, Feyd, retrucou o barão. Enquanto, para todos os efeitos, a guilda continuar fora do controle imperial, como poderia ser diferente? De que outra maneira espiões e assassinos conseguiriam andar por aí? A boca de Feydhauser fez um mudo... Preparamos algumas distrações na residência oficial, disse Piter. Haverá um atentado contra a vida do herdeiro Atreides. Um atentado que pode muito bem ter êxito. Piter, o barão ribombou. Você previu, eu previ que acidentes eram possíveis, Piter disse. E o atentado tem de parecer legítimo. Ah, mas um rapaz tem um corpo tão jovem e saboroso, disse o barão. Naturalmente ele pode ser mais perigoso que o pai, treinado como vencendo por sua mãe bruxa. Mulher maldita! Ah, bem, por favor, Piter, continue. Hawat acabará adivinhando que temos um agente infiltrado, Piter disse. O suspeito óbvio é o Dr. Iwi, que é, de fato, nosso agente. Mas Hawat já o investigou e descobriu que nosso médico é formado pela escola Suk e foi submetido ao condicionamento imperial. É supostamente seguro o bastante para atender até mesmo o imperador. Dá-se grande importância ao condicionamento imperial. Supõe-se que não seja possível remover o condicionamento definitivo sem matar o indivíduo. Contudo, como alguém já disse, é possível mover um planeta com a alavanca certa. Encontramos a alavanca para mover o médico. Como? Feydhauser perguntou. Achou o assunto fascinante. Todo mundo sabia ser impossível subverter o condicionamento imperial. Fica para outra vez, disse o barão. Continue, Piter. No lugar de Iwi, Piter disse, colocaremos no caminho de Hawat um suspeito interessantíssimo. A própria audácia dessa mulher chamará a atenção de Hawat. Mulher? Feydhauser perguntou. Lady Jessica em pessoa, disse o barão. Não é sublime? Piter perguntou. A mente de Hawat estará tão às voltas com essa possibilidade que isso prejudicará suas funções como mentat. Pode ser até que tente matá-la. Piter franziu o senho e acrescentou. Mas não pense que ele terá êxito. Você não quer que ele faça isso, não é? O barão perguntou. Não me distraia, Piter disse. Enquanto Hawat estiver ocupado com Lady Jessica, desviaremos ainda mais sua atenção com insurreições em algumas vilas fortificadas, etc. Elas serão debeladas. É preciso que o Duque acredite obter certo grau de segurança. Então, quando chegar a hora,
mandaremos um sinal para Iwi e atacaremos com nossa força principal. Vá em frente, conte-lhe tudo, disse o barão. Atacaremos reforçados por 2 legiões de Sardaukar, vestindo os uniformes da casa Harkonnen. Sardaukar? Murmurou Feyd-Rautha. Sua mente se concentrou nas temidas tropas imperiais, nos assassinos impiedosos, nos fanáticos soldados do imperador Padishah. Veja como confio em você, Feyd, disse o barão. Nenhum sinal dessa trama jamais deverá chegar aos ouvidos de outra casa maior. Senão, o Landsraad poderá se unir contra a Casa Imperial, e será o caos. O principal, prosseguiu Piter, é que, como a Casa Harkonnen está sendo usada para fazer o serviço sujo do Império, ganharemos uma vantagem de verdade. É uma vantagem perigosa, claro, mas, se usada com cuidado, trará mais dinheiro à Casa Harkonnen do que a qualquer outra casa do Império. Você não faz ideia do montante envolvido, Feyd, disse o barão. Nem em seus sonhos mais absurdos. Para começar, teremos um cargo irrevogável na diretoria da Companhia Shoan. Feyd-Rautha concordou com a cabeça. Dinheiro era tudo. A Shoan era a chave para o dinheiro, pois todas as casas nobres tiravam o que podiam dos cofres da empresa, valendo-se da autoridade de seus diretores. Esses cargos de diretoria da Shoan eram a prova real de poder político no Império, e trocavam de mãos acompanhando a inconstância da força dos votos no Landsraad, que tentava se equiparar ao imperador e seus partidários. O Duque Leto, Piter disse, talvez tente pedir asilo à nova Ralé Fremen, na orla do deserto. Ou pode ser que tente mandar sua família para essa ilusão de segurança. Mas essa rota será bloqueada por um dos agentes de Sua Majestade, o ecólogo planetário. Você talvez se lembre dele, Kynes. Feyd se lembra dele, disse o barão. Continue. Babar é muito feio, barão, disse Piter. Continue, estou mandando, o barão berrou. Piter deu de ombros. Se tudo sair como planejado, ele disse, a Casa Harkonnen terá um subfeudo em Arrakis no prazo de 1 ano padrão. Seu tio terá o governo desse feudo. O agente pessoal do barão mandará em Arrakis. Mais lucro, disse Feyd-Rautha. Verdade, disse o barão, e pensou. Nada mais justo. Fomos nós quem domesticamos Arrakis, a não ser pelos poucos Fremen mestiços que se escondem às margens do deserto, e alguns contrabandistas inofensivos quase tão apegados ao planeta como os trabalhadores nativos. E as casas maiores irão saber que o barão destruiu os Atreides, Piter disse. Elas irão saber. Irão saber, murmurou o barão. E o melhor de tudo, disse Piter, é que o Duque também saberá. Ele já sabe, já percebeu a armadilha. É verdade que o Duque sabe, disse o barão, e sua voz tinha um quê de tristeza. Não haveria como não saber, o que é ainda mais digno de pena. O barão se afastou do globo de Arrakis. Ao sair das sombras, sua pessoa ganhou dimensão, imensa e excessivamente gorda, e com protuberâncias discretas sob as pregas de suas vestes escuras, revelando que toda aquela banha era parcialmente sustentada por suspensores portáteis presos à sua pele. Ele talvez pesasse mesmo 200 quilos padrão, mas seus pés não carregavam mais do que 50. Tenho fome! Ribombou o barão, esfregando os lábios salientes com a mão cheia de anéis e olhando feio para Feyd-Rautha, com seus olhos gordos. Mande trazer comida, meu querido. Vamos comer antes de nos recolhermos. Assim falou Santa Alia da Faca. A reverenda madre tem de combinar os artifícios sedutores de uma cortesã com a majestade intocável de uma deusa virgem, mantendo esses atributos em tensão enquanto durarem os poderes de sua juventude, pois quando a juventude e a beleza tiverem passado, ela descobrirá que o entrelugar, antes ocupado pela tensão, tornou-se uma fonte de astúcia e habilidade. Excerto de Muad'Dib, Memorial da Família da Princesa Irulan.
Bem, Jéssica, o que tem a dizer em sua defesa? Perguntou a reverenda madre. Era quase crepúsculo no castelo Caladan, no dia do ordalho de Poe. As duas mulheres encontravam-se a sós na sala de estar de Jéssica, e Poe esperava no aposento contíguo, a câmara de meditação à prova de som. Jéssica estava de pé, de frente para as janelas da parede sul. Ela via, sem enxergar, as cores do fim da tarde que se amontoavam do outro lado do prado e do rio. Ela ouviu, sem escutar, a pergunta da reverenda madre. Tinha havido um outro ordalho um dia, tantos anos antes. Uma menina magricela, de cabelos cor de bronze, com o corpo torturado pelos ventos da puberdade, entrara no estúdio da reverenda madre Gaius Helen Morrian, censora superiora da escola Bene Gesserit, em Wallach 9. Jéssica olhou para sua mão direita, flexionou os dedos, lembrando-se da agonia, do terror, da raiva. Pobre Poe, ela murmurou. Eu fiz uma pergunta. A voz da velha saiu áspera, exigente. O quê? Ah! Jéssica afastou à força sua atenção do passado e encarou a reverenda madre que estava sentada com as costas voltadas para a parede de pedra entre as duas janelas a oeste. O que quer que eu diga? O que eu quero que diga? O que eu quero que diga? A voz envelhecida meio que fez uma imitação cruel. Sim, tive um filho homem. Jéssica se irritou, e ela sabia que era incitada deliberadamente a se enfurecer. Você foi instruída a dar apenas filhas ao Atreides. Significava tanto para ele, protestou Jéssica. E você, tomada pelo orgulho, imaginou-se capaz de gerar o Kwisatz Haderach. Jéssica ergueu o queixo. Pressenti essa possibilidade. Você pensou somente no desejo de seu duque de ter um filho homem? A velha disse ríspida. E os desejos dele não contam. Uma moça Atreides poderia ter se casado com o herdeiro Harkonnen e acabado com a rixa. Você complicou irremediavelmente as coisas. Podemos perder as duas linhagens agora. Vocês não são infalíveis, Jéssica disse. Ela enfrentou com bravura o olhar firme e penetrante daqueles olhos envelhecidos. Imediatamente, a velha resmungou. O mal já está feito. Jurei nunca me arrepender de minha decisão, Jéssica disse. Quanta nobreza! Desdenhou a reverenda madre. Sem arrependimentos. Veremos quando você for uma fugitiva com a cabeça a prêmio e quando a mão de todo homem se voltar contra você para te dar sua vida e a de seu filho. Jéssica empalideceu. Não há alternativa? Alternativa? Isso é pergunta que uma Bene Gesserit faça? Pergunto apenas o que você vê no futuro com suas habilidades superiores. Vejo no futuro o que via no passado. Você conhece bem os padrões daquilo que fazemos, Jéssica. A raça conhece a própria mortalidade e teme a estagnação da sua hereditariedade. Está no sangue. A necessidade de misturar as linhagens genéticas sem planejamento. O Imperium, a Companhia Shoan, todas as casas maiores não passam de minúsculos destroços na esteira do dilúvio. A Shoan? Jéssica murmurou. Suponho que já tenham decidido como serão divididos os despojos de Arrakis. O que é a Shoan senão o barômetro de nossos tempos? A velha perguntou. O imperador e seus amigos agora detêm 59% dos votos na diretoria da Shoan. Certamente sentem o cheiro dos lucros, e tão provável quanto os outros sentem o cheiro desses mesmos lucros, a força de seus votos irá crescer. É o padrão da história, menina. Com certeza é o que preciso agora, Jéssica disse. Uma revisão da história. Não seja jocosa, menina. Você conhece tão bem quanto eu as forças que nos cercam. Temos uma civilização tríplice. A família imperial de um lado, a Federação das Casas Maiores do Landsraad de outro, e entre os dois, a Guilda, com seu maldito monopólio do transporte interestelar. Na política, o tripé é a mais instável de todas as estruturas.
Já seria bem ruim sem a complicação de uma cultura comercial feudal que dá as costas para grande parte da ciência. Jessica falou com rancor. Lascas na esteira do dilúvio, e esta lasca aqui é o Duque Leto. E esta outra, seu filho. E esta... Ora, cale-se, menina! Você se meteu nisso sabendo muito bem que andaria sobre o finíssimo fio de uma navalha? Sou Bene Gesserit. Existo apenas para servir, citou Jessica. Verdade, disse a velha. E por ora, só nos resta torcer para que consigamos evitar que isso irrompa numa conflagração generalizada, para que salvemos o que for possível das linhagens cruciais. Jessica fechou os olhos, sentindo as lágrimas pressionarem suas pálpebras. Ela resistiu ao estremecimento interior, ao estremecimento exterior, à respiração irregular, à pulsação desigual, à transpiração das palmas. Sem hesitar, disse: Pagarei por meu próprio erro. E seu filho pagará com você. Eu o protegerei como puder. Proteger? Cortou a velha. Você sabe muito bem que há aí um ponto fraco. Se proteger demais seu filho, Jessica, ele não irá se fortalecer o suficiente para cumprir destino algum. Jessica se virou, olhou pela janela, para as trevas que se reuniam. É assim tão terrível esse planeta Arrakis? É bem ruim, mas não de todo. A missionária protetora passou por lá e suavizou um pouco as coisas. A reverenda madre ficou de pé, com dificuldade, e alisou uma prega em suas vestes. Peça ao garoto para entrar. Preciso partir em breve. Precisa? A voz da velha se enterneceu. Jessica, minha menina, eu queria poder tomar seu lugar e suas dores, mas cada uma de nós tem de trilhar o próprio caminho. Eu sei. Você me é tão cara quanto qualquer uma de minhas filhas, mas não posso deixar isso interferir no meu dever. Eu entendo. A necessidade. O que você fez, Jessica? E por que o fez? Nós duas já sabemos. Mas a bondade me obriga a lhe dizer que são poucas as chances de o seu rapazinho ser a totalidade Bene Gesserit. Não tenha muitas esperanças. Jessica chacoalhou a cabeça para se livrar das lágrimas nos cantos dos olhos. Foi um gesto